E hoje nós vamos continuar os nossos estudos falando sobre salvação, continuando preenchendo a playlist de salvação. Já estão com 12 vídeos e eu peço para você que, por favor, compartilhe esse vídeo, compartilhe a playlist de salvação. O mundo precisa de salvação. Ontem eu falei sobre a salvação dividida em 3 etapas, para ficar mais fácil de compreender. Hoje eu vou dividir a salvação em 3 tempos: no tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro. Tem muito crente aí que é salvo e não sabe disso. Ele morre de medo de ser condenado, de não ser arrebatado, de não ser levado por Deus, mas já está salvo e nem sabe disso. E tem muito religioso que acha que está salvo e não está. Então nós vamos debater e discutir esse tema. E você que não tem certeza da sua salvação, não sabe o caminho, talvez com esse vídeo você possa chegar ao esclarecimento. Então, o primeiro tempo que nós vamos falar, o tempo passado da salvação. O tempo passado é aquele momento em que a pessoa ainda não conhece o Evangelho, não conhece Jesus, não conhece a salvação e ela passa a conhecer. Daquele momento em diante, essa pessoa se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador e ela passa a ser um salvo em Cristo. Esse é uma coisa que já aconteceu. Assim como Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Mas quem já nasceu, pode herdar. Quer dizer, daquele momento em diante a pessoa passa a ser salva. Então, o tempo passado. Vamos ler algumas passagens, que possa aí nos ajudar nesse quesito. Em Lucas, no capítulo 7, nós vemos aquela história da mulher pecadora que lava os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga com os cabelos. Ela se arrepende e ela crê em Cristo. E Cristo quer perdoá-la, quer salvá-la, Mas as pessoas falam: pô, se ele realmente é um Messias, um profeta, como que ele está aí dando aí lado, se comunicando com uma pecadora, E no final da conversa, Jesus disse o seguinte para ela: e disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer: quem é esse que perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vá-te em paz. Então ele disse: a tua fé te salvou. Por quê? Porque ela creu em Jesus, porque ela o reconheceu como Filho de Deus, como Salvador, como Messias. Ela creu nele. Então ele fala: a tua fé te salvou. No passado, quer dizer que ela já estava salva. Quer dizer que ela não ia perder a salvação futuramente. Quer dizer que a salvação dela estava garantida até o final da vida dela. Essa é a salvação da alma. O momento quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, se entrega a Ele, a sua alma foi salva. O corpo ainda não. Nós vamos ver também a salvação do corpo. Então é uma salvação no passado. Ele disse: a tua fé já te salvou, você já está livre. E nós vemos aqui também, em 2 Timóteo, no capítulo 1, no finalzinho do versículo 9, Paulo diz o seguinte: que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Nos salvou e nos chamou. Nos salvou. Esse aqui é o salvou do passado. Quer dizer, já estamos salvos, já estamos garantidos. Então, no momento que você aceita Cristo como Salvador, que você reconhece que o sangue de Jesus Cristo é o que salva, que o sacrifício na cruz foi o pagamento dos teus pecados, que Jesus é o único que tem poder de salvar, que as suas obras, as suas boas ações, aquilo que você faz não garantem salvação, e você crê, confia única e exclusivamente em Jesus, a partir desse momento você é um salvo. A partir desse momento você está totalmente garantido em Cristo. Então a salvação já começou ali. Muito bem. E o tempo presente da salvação? Já aceitei a Cristo, já me entreguei a Ele, já abri meu coração para Jesus, já estou salvo. E agora? Agora é o tempo presente da salvação. Você está salvo, a sua alma. Você está garantida a sua entrada no reino de Deus. Mas o seu corpo ainda continua pecador, você ainda continua vivendo no mundo, ainda continua sujeito às paixões deste mundo. E aí, o que acontece nessa parte? 1 Coríntios 1,18, Paulo ele diz o seguinte, ele fala: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos
é o poder de Deus. Ele fala para nós que somos salvos. Se você for no original aqui desse texto, somos salvos que estamos sendo salvos. Nós estamos nos salvando a cada dia. É uma salvação diária essa aqui que ele fala. É um salvo, sendo salvo diariamente. O que a gente conhece esse sendo salvo aqui? Uma doutrina. É a doutrina da santificação. É ser salvo do pecado, é ser salvo das paixões mundanas, é ser salvo das vontades do mundo, dia após dia. A cada dia que passa você vai se livrando. Essa é a salvação no tempo presente. O verdadeiro crente em Cristo, o verdadeiro convertido, aquele que entregou sua vida a Jesus, ele vai sendo salvo diariamente. Ele vai abandonando os vícios, os pecados, as paixões desse mundo, as coisas erradas, mas isso não está garantindo a salvação dele, porque a salvação já aconteceu no passado, ele já está salvo, então ele não está comprando a salvação, ele simplesmente está demonstrando os frutos de uma pessoa que já é salva, né? Uma árvore de um pé de maçã, ela tem que dar maçã, ela não pode dar abacate, ela não pode dar espinho também. Então, o salvo, aquele que já foi salvo em Cristo, que já entregou sua vida a Jesus, os frutos dele serão frutos de salvação. Abandono de pecado, confissão da sua fé em Cristo, pregação do Evangelho e restauração a cada dia. Então, essa é a salvação no tempo presente. Cada dia que passa, o crente em Cristo, ele se torna mais santo, ele se abandona cada vez mais o pecado, ele tem cada vez mais nojo do pecado e passa a cada dia se moldar, se transformar cada vez mais à vontade de seu Senhor, que é Jesus. Em Filipenses 2, versículos 12 e 13, também vamos ver essa passagem aqui da salvação no tempo presente. Diz assim, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Operar a vossa salvação. Muitos pegam essa passagem para dizer que a salvação ela é comprada fazendo dia a dia, mas ele diz que não. Aqui o ensinamento é o quê? Que você já foi salvo, mas você tem que operar a vossa salvação, você tem que buscar melhoria, você tem que buscar santificação, você tem que abandonar o pecado, abandonar as coisas do mundo e crescer cada dia mais em santificação, entendeu? Não é compra de salvação, mas é sim a demonstração de que há salvação nessa alma, são os frutos daquele que já foi salvo. E continuando aqui, ele diz o seguinte: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então é Deus que opera essa salvação diária na vida do crente, daquele que já foi salvo, daquele que já está garantido no reino de Deus, mas Deus opera nele uma salvação diária, ele vai abandonando os pecados, aquilo que é errado, a má conduta, os vícios desse mundo, as coisas más desse mundo, ele vai abandonando a cada dia e vai se tornando cada vez mais santo. Essa é a salvação diária. Se você é um crente em Cristo, você tem que estar sendo salvo diariamente, abandonando o pecado. Se você se diz um crente em Cristo e está vivendo no mundo e está amando as coisas do mundo, então a sua salvação no passado ela ainda não aconteceu. Porque depois que acontece a salvação, depois que o crente se entrega a Jesus, é diariamente uma luta contra o pecado e a santificação. Se não acontece isso com você, se preocupe. Talvez você ache que é salvo e ainda não é. Muito bem. E também quero lembrar que a santificação do crente também não quer dizer que ele se tornou um santo da noite para o dia. Nós estamos ainda, como eu disse, foram salvos nosso espírito, nossa alma, estão garantidos, mas o nosso corpo ainda não. O nosso corpo ele vai ser salvo no futuro. Por isso que nós continuamos ainda cometendo pecados, cometendo erros, porque a nossa alma foi salva, mas ainda não o nosso corpo. E o nosso corpo, ele será salvo no tempo do futuro. Por isso que tem a salvação no passado, o crente em Cristo, no presente, a santificação e no futuro, a salvação de tudo, do espírito, alma
e também do corpo. Aí sim seremos perfeitos. Então vamos falar do futuro, o tempo futuro da salvação. Romanos 8, no finalzinho do versículo 23, diz o seguinte, ó, aguardando a nossa adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Então ele está falando redenção do corpo. Nós sabemos que a salvação é algo espiritual, que aquele que é salvo, ele é salvo a sua alma, o seu espírito. Mas aqui fala que a redenção do nosso corpo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele aguarda que o corpo também seja salvo. Essa é a ressurreição. Na ressurreição, os crentes em Cristo ressuscitarão com um corpo transformado, um corpo livre do pecado, e é a salvação definitiva. Alma, espírito e corpo salvos por uma vida eterna ao lado de Jesus. E 1 Coríntios capítulo 5, quer dizer, capítulo 15, dos versículos 52 e 53, Paulo também fala da salvação no tempo futuro. Ele diz assim, ó, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então ele diz que no final da grande tribulação, no último momento, quando Cristo volta, ele diz que num piscar de olhos, os mortos ressuscitam, os mortos já são salvos quando Cristo volta. Eles saem dos túmulos já com os seus corpos também salvos. E fala que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Eles vão ressuscitar livres do pecado, livres do mal, livres da maldade que o nosso corpo é sujeito hoje. Então essa é a salvação no futuro, uma salvação que vai acontecer para todos nós e é uma garantia de que será uma salvação completa, que nós estamos salvos, estamos garantidos em Cristo, estamos buscando a nossa santificação, mas ainda falta a salvação do nosso corpo. E para encerrar o vídeo, porque convém que isto que é incorruptível, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então a salvação final e definitiva é a do nosso corpo na volta de Jesus, garantida e guardada para todo sempre. Salvação no passado é quando você se arrepende, aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. No presente é a santificação diária de abandono dos pecados e das maldades do mundo. E no futuro, quando Cristo voltar, nós teremos um novo corpo para viver com Ele a vida eterna. Me ajude aí, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like.